da minha mãe de sangue, né? Não tenho porque a minha mãe que me criou me ensinou isso, né? Me ensinou muito bem ensinado. Quando eu pensava em alguma coisa, ela vinha e me... E na maioria das pessoas que eu vi, que teve uma mãe que o criou, né, que o adotou, que entregou para outra pessoa cuidar, essa pessoa ficou magoada, triste, com raiva. Já eu não, pelo contrário, não tenho raiva nem nada. Conheço ela, inclusive depois de uma certa idade, dos 18, por volta dos 18 anos, comecei a chamar ela de mãe também, né, apesar de tudo. Mas segundo a história que ela conta, ela me adotou porque ela não tinha condições. Ela também tinha 16 anos. E sozinha. E outra, o meu pai de sangue, quando eu completei 3 meses, sumiu no mundo. Sumiu. O pessoal sabe, né? A família sabe, mas eu, né? De lá não soube de nada. Mas eu tive um pai muito bom, um pai que me criou, nunca jogou na minha cara que é meu pai adotivo. Nunca fizeram isso, pessoal. Nunca, 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 nunca. Sabe, me criou muito bem, me deu uma educação muito boa, inclusive se esforçou para me ensinar a andar, porque eu tive problemas quando eu era criança, né? Tive vários problemas, mas Deus, através da minha mãe, me curou. Então é uma outra história também, é um outro testemunho que eu tenho para falar para vocês, né? Então, pessoal, meu pai me tratou muito bem, foi um pai mesmo para mim, um pai mesmo, tá? E me deu boa educação. Nunca me bateu, a única vez que me bateu foi porque eu desobedeci uma ordem dele e subi na laje, que era um perigo, né? Foi a única vez que ele bateu em mim. E meu pai de sangue mesmo, pessoal, uma vez que depois de grande que vim conhecer alguns tios meus, né, que são irmão dele, consegui entrar em contato através desses. Eu tinha 21, se eu não me engano, 21 anos mais ou menos. Conversei com ele. Quando conversei com ele, ele veio me chamando de filho e tal, eu não gostei. Retruquei um pouco com ele e disse para ele, não me chama de filho, e ele disse que entrou em contato comigo e tudo e tal, mas no final das contas ele disse para mim que se eu quisesse ver ele, que eu fosse atrás dele. Então isso me magoou, me entristeceu, porque como um cara que disse que correu atrás de mim a vida toda, me procurou a família, mandou fralda, mas ninguém recebia, com raiva dele, fez isso, né? No final das contas olha pra mim e diz que se eu quiser o conhecer eu tenho que ir atrás dele, tá errado. Então já não gostei, cortei mesmo o assunto, barrei e pronto. Não tenho mágoa dele, não tenho também. Pra mim, se eu conhecesse pra ele, me mostraria quem realmente eu sou, porque assim, é nós que somos criados, a gente tem um certo vazio com a gente. A gente, apesar de ter sido criado pela outra família, tudo, né, ter sido tratado bem pela outra família, a gente tem um vazio com a gente, né? Então, foi isso, né, que aconteceu. Então eu fiquei com essa falta, então eu não gostei, né, dessa coisa. Então assim, mas eu não tenho raiva dele. Tem isso com a gente, que a gente quer saber quem que a gente é, porque a gente não tem o mesmo sangue daquelas pessoas, a gente não tem a mesma aparência daquelas pessoas, entende? Então a gente fica com esse vazio e a gente quer saber o outro lado, a outra família, a gente quer conhecer, isso é normal. Então, mesmo não tendo raiva dele, nem nada, né? Eu gostaria muito de saber como ele é, como que é a vida material dele, porque a gente fica com um certo receio, né? Mesmo sendo criado,
sendo tratado bem pela família tal, a gente tem isso com a gente, né? Então é bem assim complicado. Eu vou só dar uma olhada aqui, pessoal, no tempo para não... Bom, então a gente quer saber, né? Quem foram os que criaram a gente, que trataram a gente, né? Isso é bem normal. Então eu tenho vontade sim de saber quem é ele, mas não tenho aquele desejo, né? Mas se for para acontecer, realmente eu tenho. Não tenho o que dizer assim, não. Então é isso, sabe? Mas pelo fato de você saber quem é você. Então, tipo assim, quem é filho adotivo que sabe quem é os pais, e mesmo não sabendo, uma hora depois de grande vai descobrir, né? A família querendo esconder ou não, né? Então vai sentir vontade de saber quem é, né? Realmente os pais, né? De sangue. Entende? Então, muita questão. Então, assim, se você for adotar, você pensa em adotar um filho, você pensa em adotar uma criança, saiba que você vai ter que ser uma pessoa, um psicólogo para essa criança, vai ter que ser um médico para essa criança. Você, além de pai e de mãe, você vai ser professor dessa criança, tá? Então, porque ela vai crescer com muitos problemas assim, mentais, né, psicológicos, e vai precisar ser muito tratada se ela souber que ela foi adotada, tá? Então, seja realmente um pai de verdade, uma mãe de verdade, não jogue na cara dela, tá? Seja realmente um psicólogo para essa criança, uma pessoa que abrace quando ela estiver se sentindo mal, estiver se sentindo triste, angustiada. Qualquer dor que ela sentir, dor de cabeça, dor nas vistas, trate, tá? Essa criança como um tesouro para você. Abrace de verdade. Abrace os problemas dela. Porque ela vai crescer como que tetraplégico, vamos dizer assim, uma pessoa sem braço, sabe? Uma pessoa problemática, com problemas graves mesmo, tá? Tantos mentais e tudo. Eu confesso que eu me firmei muito, assim, meu pensamento, tive muito, assim, apesar de ainda, até porque quando chegava dia dos pais, apesar de eu ter meu pai, mas eu sentia, assim, essa falta de pai de sangue. É uma coisa, gente, que não dá para explicar para vocês, tá? É uma coisa que não dá para explicar. Talvez meu pai e minha mãe vão estar vendo esse vídeo, né? Mas essa é a verdade, tá? Que eu tenho para contar para vocês. Então a gente tem uma falta dentro da gente que ninguém explica, tá? A respeito disso, porque é doído você saber que tipo você foi adotado, você não saber quem são seus pais de sangue. Eu acho que é mais doído, né? Apesar de eu saber, mas eu ainda tenho assim essa falta assim, né? Então é muito complicado, sabe? Mesmo você sabendo quem é sua mãe, você vê que ela não tem aquele carinho, aquele afeto de mãe, sabe? Por você. É uma coisa assim, ela pode dizer que tem e tal, mas você percebe. Você percebe assim a diferença em algumas coisas, tá? E eu não tenho que esconder isso não. Se ela vê isso, se a minha mãe de sangue vê isso, ela ficar meio assim, eu não tenho que esconder isso, porque é uma verdade que eu tenho comigo, tá? Eu já tenho 29 anos. Então, pessoal, então é isso que acontece. A gente tem uma falta com a gente que ninguém explica, uma tristeza assim diferente. Então você que vai criar essa criança, vai adotar, saiba disso, tá? Abraça essa criança de verdade. Se ela tiver que estar triste, estar angustiada, não leve isso como, é uma besteira, isso é besteira, não é. Tá? Às vezes é alguma coisa que ela tá que ela mesma não sabe, né? Então, abrace de verdade ela. E eu, para superar essas traumas, essas coisas que eu tive, foi Deus. Confesso que foi Deus. Na minha adolescência,
se eu não tivesse passado pelo abraço de Deus mesmo, coitado de mim, né? Estaria aí revoltado, como talvez igual outras pessoas ficam, né? Angustiadas com a mãe de sangue, com o pai de sangue, tristes com o pai de sangue ou com a mãe de sangue, né? Que às vezes vira as costas e levam e carregam essa cruz nas costas, esse peso, que para mim, quem tirava isso de mim era só Deus, tá? Então é isso que eu confesso para vocês. E eu, quando eu fui ali por volta dos 14 anos, cheguei na minha mãe, que me criou, e disse para ela que eu queria saber como que era ter uma mãe de sangue, porque eu tinha essa curiosidade, porque todo filho ainda assim tem essa curiosidade, né? E eu passei por uns momentos assim com a minha mãe que me criou, contando assim para vocês. Ela me tratou muito bem, ela sabe, mas na minha cabeça tava como que uma assim, a educação que ela tava me dando foi assim tão forte que para mim foi algo que não tava coerente, como que eu via assim com outra